Aí, vamos lá. Vou pedir para vocês me falarem se aparece o material. Deixa eu compartilhar aqui. Aí. Me digam se aparece o, o slide, escrito farmácia hospitalar. Aparece. Aparece? Beleza. Então, apresentando para quem não conhece e não tem ideia de como seja uma farmácia hospitalar, aí tem um exemplo de uma farmácia hospitalar. Pergunto para vocês, o que que mais chama a atenção de vocês? É muito parecido com uma farmácia de dispensação? O que que vocês acham? É bem diferente, né? Então, uma farmácia de dispensação, o que que a gente costuma ver? Costuma ver lá uma prateleira cheia de medicamento, né? Aqui a gente tem os medicamentos dentro das caixinhas, né? Porque, diferentemente de uma farmácia de dispensação, a gente não vai dispensar o medicamento pelo nome comercial, né? A gente dispensa o medicamento, desculpem, pelo princípio ativo, né? Então, o produto já está todo separado, já está fora das caixas, tudo mais, já está dentro dessas caixinhas de plástico que a gente chama de bin. E como não tem cliente que chegue até a farmácia para pegar medicamento, nada disso, né? A, a gente pode trabalhar dessa forma. Diferente de uma farmácia de dispensação, que você tem que vender o medicamento dentro da caixa, de acordo com o nome comercial e tudo mais. Então é bem diferente aqui. Vamos falar um pouquinho sobre, né, a gente já falou do histórico do hospital, agora vamos falar um pouquinho do histórico da farmácia, porque eles não nasceram juntos, né? Então a farmácia mesmo, ela, como estrutura separada, ela passou a existir dentro dos chamados hospitais da época, depois que esses hospitais já eram uma regra, digamos assim. Então, ter um ambiente físico, né, para pacientes ficarem ali internados enquanto havia necessidade do tratamento da doença, isso aconteceu antes, mas ter uma farmácia separada, ter um ambiente, né, onde só se armazenasse esses medicamentos da época para fazer a distribuição dentro do hospital, veio bem depois. Então, a gente tem alguns exemplos, né, no caso dos gregos, no caso dos romanos e dos árabes, onde essas estruturas apareceram. Até no caso dos romanos e dos árabes, eu cheguei a comentar com vocês, né? No caso de Roma, aqueles hospitais que eram criados para atender os soldados, né, que estavam em batalha, que se feriam, tudo mais, eles tinham já uma estrutura separada para guardar medicamentos. E os árabes também, dentro das suas estruturas, que eram bem modernas para a época, eles tinham lá o local de preparo e de armazenamento desses produtos para distribuir dentro do hospital. Antes disso, não. Antes a gente não tinha nenhum tipo de estrutura que a gente pudesse chamar como algo sendo parecido com as farmácias que a gente tem hoje. Na Idade Média, a gente teve, então, a, a participação, né, da Igreja Católica, principalmente, né, dominando praticamente a saúde, né? Então, basicamente, a saúde passou a ser de responsabilidade da Igreja Católica, e lá dentro dos hospitais, dos sanatórios e tudo que a Igreja Católica construiu, sempre tinha as farmácias separadas. Também, né, mais para armazenamento de
produtos, de plantas e tudo mais, do que realmente uma atividade que a gente diria hoje, né, ser de responsabilidade da farmácia, mas já era um lugar que a gente já considerava como é, uma farmácia. A primeira, de verdade mesmo, que a gente tem registro é, né, que tem característica de farmácia, farmácia hospitalar, e faz todo o processo, não todo o processo que a gente conhece hoje, né, mas os princípios dos processos que a gente conhece hoje como sendo parte da farmácia hospitalar, surgiu no Hospital da Pensilvânia, em 1752. Lá surgiu, então, a primeira proposta que hoje é regra dentro dos hospitais, que é a proposta de padronização de medicamentos. A gente vai ver isso mais à frente, mas só para dar uma pincelada aqui, a padronização seria, digamos assim, a escolha, né, de certos medicamentos para fazer parte da lista de medicamentos do hospital, baseado em vários fatores, como o tipo de doença que esse hospital trabalha, né, e trata, tudo mais, o tipo de paciente e tudo mais. Seria algo muito semelhante com a Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que são os medicamentos, então, que o governo compra e distribui para todo o país, né? E aqui a padronização seguiria mais ou menos a mesma linha. São escolhidos medicamentos, certos medicamentos, e são esses medicamentos, então, que são comprados e são distribuídos dentro do hospital. Então, seria mais ou menos uma relação de medicamentos. E a primeira vez que apareceu essa chamada padronização foi nesse hospital da Pensilvânia. Por isso que ele tem muito, né, ele é considerado o primeiro hospital, a primeira farmácia hospitalar do mundo, porque foi a primeira vez que apareceu essa padronização que até hoje a gente utiliza. No país, a gente tinha, então, lá no início, as Santas Casas e os hospitais militares, e com o passar do tempo, esses hospitais foram se sendo criados, né, dentro do país, e outros tipos de hospitais foram sendo criados, como, por exemplo, os hospitais beneficentes, aquele lá, Beneficência Portuguesa e tudo mais. Durante muito tempo, o farmacêutico era considerado assim praticamente um deus dentro do hospital. Por quê? Porque o farmacêutico era o único que conhecia os medicamentos, sabia manipular os medicamentos, sabia produzir os medicamentos e, né, então, tudo que estava relacionado com o medicamento era de exclusividade do farmacêutico. Não existia indústria, não existia nada, né? Até o começo do século XX, né? A gente tinha no Brasil pequenas indústrias de medicamentos, então, que produziam aí dois medicamentos, tipo, a indústria lá que produzia emulsão de Scott, biotônico, Sadol, mas eram poucas as indústrias que produziam algum tipo de medicamento. Praticamente tudo era manipulado pelos farmacêuticos. Chegou alguém, deixa eu só abrir lá. Era tudo manipulado pelos farmacêuticos, então eles eram muito, mas muito bem é, remunerados e muito considerados, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, a falta de um farmacêutico dentro de um hospital trazia problemas imensos para o hospital. Então, o farmacêutico era extremamente necessário para que o hospital funcionasse de maneira, digamos assim, funcionasse, né? Realmente não parasse, não tivesse, sei lá, faltasse alguma coisa, né? Porque a presença dele ali era a presença do medicamento. Então não adiantava nada ter um paciente internado, ter um médico para diagnosticar uma doença e não ter o farmacêutico para produzir.
Então, muitos hospitais, inclusive, eles produziam uma parte do seu material. Imagine o seguinte, deixa eu passar para o outro slide aqui para que vocês vejam. Aqui é um exemplo de uma farmácia de manipulação dentro de um hospital. É uma foto bem antiga, e era mais ou menos assim que funcionava. Deixa eu pegar o laser aqui. Então vejam aqui esses frascos grandes, esse monte de frascos aqui. Isso aqui provavelmente eram tinturas de várias plantas que eram utilizadas dentro do hospital. Aqui, se a gente olhar direitinho, é, parece uns vidros com algum tipo de erva dentro, né? Então, basicamente a medicina, o medicamento se baseava muito em matéria-prima de origem vegetal, né? E alguns produtos químicos que eram muitas vezes importados de Europa, Europa principalmente, que era o centro do mundo ainda na época, né? Então, o que que a gente tinha? A gente tinha lá, muitas vezes, extratos de plantas, tinturas de plantas. E, para vocês terem uma ideia do trabalho do farmacêutico, era o próprio farmacêutico que primeiro produzia esses extratos, essas tinturas, para depois incorporar dentro de uma forma farmacêutica. Então, se o farmacêutico fosse fazer lá um creme, com uma tintura de calêndula, por exemplo, ele teria que pegar a calêndula, preparar a tintura, né? Depois da tintura pronta, ele ia lá e ia incorporar dentro de um creme que ele ia produzir também. Então, o processo inteiro era de responsabilidade do farmacêutico. Uma farmácia de manipulação hoje, ela não tem todo esse processo, né? Você compra essas tinturas já de empresas que se especializam em fazer tinturas, em fazer extratos e tudo mais. Então, toda essa parte de preparo inicial aqui, é, a farmácia de manipulação hoje já não tem todo esse trabalho porque já se compra tudo pronto. Mas naquela época não existia isso. Então, naquela época, o farmacêutico tinha que começar desde o começo. Ele tinha que ir atrás da planta, ele tinha que preparar a tintura ou o extrato, seja lá o que for, para depois poder preparar o medicamento. Então, ele geralmente já preparava uma grande quantidade, porque ele sabia que ele ia utilizar aquilo por um longo período de tempo. E então o processo todo era todo feito pelo farmacêutico e isso fazia com que o farmacêutico fosse bastante reconhecido. Que eu estava falando na página anterior, né? Muitas vezes os hospitais tinham os seus próprios ervanários, então eles iam lá e plantavam as plantas que iam utilizar dentro do hospital. Então, muitas vezes o farmacêutico ou tinha ajuda de alguém, ou ia lá na planta mesmo, né? Pegava a planta, tinha um processo de secagem, estabilização da planta, para daí começar a fazer o processo de tintura. Se vocês olharem bem o terreno que a Santa Casa tem hoje, é um terreno que já se construiu outros prédios que não é aquele prédio central mais antigo. Então, a possibilidade de que lá atrás, onde hoje é um estacionamento, alguma coisa assim, aquela parte fosse utilizada como um local para cultivo de plantas é muito grande. E claro que com o passar do tempo isso foi se perdendo, mas a maior parte dos hospitais acabava fazendo isso. Muitas vezes hospitais antigos têm um terreno muito grande exatamente porque eles produziam as suas próprias plantas para produzir os seus próprios medicamentos. E aqui a gente já tem uma mistura bastante grande de plantas nativas brasileiras com plantas que foram trazidas de outros países, né? Então, a gente já tinha uma gama bastante grande de princípios ativos diferentes, né? De plantas medicinais diferentes. E esse processo, então, aconteceu durante muito tempo,
farmacêutico, então, sendo extremamente importante nesse processo. A produção de medicamentos era responsabilidade dele. Deixa eu só abrir lá que chegou mais alguém. E por muito tempo isso aconteceu dessa forma. Por muito tempo, o farmacêutico foi super respeitado exatamente por isso. Se ele não tivesse presente, não tinha medicamento. O que que aconteceu aqui? Então, presença assim obrigatória, né, e importância extremamente grande. Se o farmacêutico e como não existia muito farmacêutico, existia uma briga muito grande para manter aquele farmacêutico dentro de determinado hospital. Se um farmacêutico resolvesse negociar um salário melhor, muitas vezes ele conseguia com facilidade. Por quê? Porque ele era imprescindível. Só que mais ou menos na década de 30, 40, na época da Segunda Guerra Mundial, começou a ter uma transformação que não foi nada boa para a gente, na verdade. O que que passou a acontecer? Então, uma coisa que é importante que vocês saibam que nessas grandes guerras, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a gente sempre teve um desenvolvimento bastante grande. Então, é, os países estão em guerra e eles querem ser, né, cada um quer ser melhor que o outro para poder ganhar a guerra, né, em cima do outro. Então, ocorre um aumento assim muito grande de desenvolvimento de novas tecnologias durante esses períodos de guerra, grandes períodos de guerra, né? E aconteceu isso na Primeira Guerra Mundial e aconteceu na Segunda Guerra Mundial também. Então, naquela Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial não era ainda proibido mundialmente o uso de armas químicas. Hoje a gente tem toda uma proibição, apesar de a gente saber que tem alguns países que não consideram isso. Mas era livre, né? Nessas duas guerras era livre, assim, não se tinha nenhuma lei mundial que falasse, olha, pode guerrear, mas não pode usar arma química. Mas naquela época, como não tinha, as grandes indústrias químicas começaram claro, obviamente, pagas pelos governos que tinham interesse, a produzir, então, armas químicas. E, claro, né, você produz lá várias substâncias, sei lá, 500 substâncias, dessas 500, uma se transforma em arma química. E isso aconteceu, né, então, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E dessa forma, várias substâncias diferentes foram desenvolvidas e muitas delas se percebeu que não tinha um efeito como arma química, elas não serviam para ser arma química, porém elas, né, depois foram mais estudadas e perceberam que aquelas moléculas poderiam ser utilizadas para outras coisas. E nisso a gente teve aí descoberta de defensivo agrícola, descoberta de produtos químicos para outros usos, inclusive produtos químicos que, né, se percebeu que tinham algum tipo de efeito terapêutico e foram transformados em medicamentos. Então, teve um desenvolvimento muito grande da indústria química nessas duas guerras, e isso resultou que aquelas indústrias químicas, algumas delas começaram a utilizar essas moléculas que se percebeu que tinham então esse efeito terapêutico e começaram a produzir em grande escala. E surgiu então o medicamento industrializado de uma forma assim mais competitiva, vamos dizer assim. Diferente do que a gente tinha aqui, né? Por exemplo, uma indústria, aquela indústria que produzia só o biotônico Fontoura, era o único produto que eles sobreviviam produzindo aquilo, né? Não, essas indústrias químicas elas passaram a produzir vários medicamentos diferentes, bem no sistema que a gente tem hoje. E dessa forma, essas indústrias começaram lá nos seus países, muitas vezes
na Europa ou nos Estados Unidos, começaram a se desenvolver e quiseram conquistar novos mercados e algumas indústrias vieram para o Brasil. Se eu não me engano, a primeira que veio foi a Bayer, depois vieram outras. E essas indústrias vieram para cá, se instalaram e já começaram a fazer uma propaganda bem agressiva. Claro, eles queriam então tomar uma boa fatia do mercado e eles começaram então a denegrir o papel do farmacêutico. Então, dizer que, imagina, o nosso medicamento é muito melhor, porque a gente faz em série, então esses medicamentos saem todos iguaizinhos, né? Enquanto um farmacêutico, um dia ele faz um medicamento de um jeito, outro dia ele faz de outro jeito, como se fosse assim, né? E dessa forma começaram a conquistar os médicos, que eram prescritores, e começaram a conquistar também a população, que passou a olhar para os medicamentos manipulados como uma coisa, né, talvez não muito confiável, por causa dessa propaganda dessas grandes indústrias. E isso fez com que ah, cada vez mais as pessoas começassem a procurar os medicamentos industrializados e, né, sempre deixando de lado o medicamento manipulado. E dentro dos hospitais, os hospitais obviamente, né, precisam trabalhar o tempo todo para não ter prejuízo, né? Então, um hospital até hoje, né, tem que ser cheio de regras, cheio de coisas para que ele não fique no vermelho. Então, os hospitais acharam interessante, né, que se você, né, como hospital, comprasse o medicamento industrializado, você teria o produto pronto ali na hora, sem precisar esperar que o farmacêutico produzisse, né? E como o produto estava pronto, não tinha mais necessidade do farmacêutico ali dentro. O salário pago por um farmacêutico dava para pagar aí 3, 4, 5 técnicos que iam lá na prateleira, pegavam o medicamento que estava pronto e levavam lá para a unidade aonde fosse necessário para ser administrado. Então, nesse momento, o farmacêutico deixa de ter aquele papel fundamental e passa a ser descartável. E assim o que acontece? Os farmacêuticos são dispensados dos hospitais, os hospitais passam a comprar o medicamento industrializado e começam a contratar lá 2, 3 técnicos e ainda acabam lucrando com isso, né? É, é, contratam lá 2, 3 técnicos, pagam bem menos do que pagavam para um farmacêutico e tem a distribuição dos medicamentos dentro do hospital. Porque, segundo a visão dos hospitais na época, era só comprar o medicamento, colocar na prateleira, armazenar ali na prateleira, a hora que fosse preciso, pegar na prateleira e mandar o medicamento lá para o posto de enfermagem onde ele ia ser administrado. Acabou. Então, passou-se a tirar os farmacêuticos e colocar os técnicos do lugar para fazer um trabalho de simplesmente distribuição, de acordo com a visão dos hospitais. E assim chegou um determinado momento que os hospitais praticamente deixaram de ter farmacêuticos, onde que os farmacêuticos continuavam, né, aonde existiam os medicamentos controlados e era obrigatório então ter o farmacêutico para, digamos assim, fazer o controle na época, né, de entrada e saída de medicamento controlado e só. Hospital que não tinha controlado não contratava mais farmacêutico de jeito nenhum. Isso meio que aconteceu não só aqui, mas aconteceu no mundo inteiro. Não foi uma exclusividade nossa. Aqui e no mundo inteiro, os farmacêuticos que trabalhavam em hospital simplesmente foram substituídos.
como eu comentei, só tinha farmacêutico, então, aonde tinha medicamento controlado. Caso contrário, os hospitais não viam essa obrigatoriedade de, de manter um farmacêutico. Isso começou a incomodar bastante os farmacêuticos. Nos Estados Unidos, lá na década de 70, eles começaram a questionar tudo isso e começaram a trabalhar com a questão da farmácia clínica que vai chegar no farmacêutico clínico que a gente tem hoje. Então, foi lá na década de 70 que eles começaram a fazer essa alteração, exatamente porque eles estavam cada vez mais perdendo espaço dentro do hospital. Aí, a gente tem várias, ah, como é que eu posso dizer? Várias tentativas aqui no país de falar do farmacêutico hospitalar, tentar colocar o farmacêutico hospitalar de volta, porque da década de 40 para frente, basicamente, então, as farmácias hospitalares deixaram de ter farmacêutico, e não tinha nenhuma lei que falasse farmacêutico é obrigatório dentro da farmácia hospitalar. Então, por muito tempo, a gente ficou sem o farmacêutico dentro da farmácia hospitalar. Aqui também, na década de 70, ao mesmo tempo, né? Mais ali na década de 70, em 1973, para ser mais exato, a gente teve a Lei 5991, que tirou do farmacêutico que trabalhava com dispensação a obrigatoriedade de farmácia de dispensação ser de propriedade de farmacêuticos. Então, vejam só, dois grandes baques, né? Farmacêutico que manipulava dentro do hospital perde a sua função. Farmacêutico, lá na farmácia de dispensação, na verdade, assim, lá na década de 40, também o farmacêutico da farmácia de manipulação era super importante, porque era a única fonte de medicamentos que a população tinha. Veio a indústria para cá e essas farmácias tiveram que começar a se adaptar. Eles sentiram o mesmo baque da farmácia hospitalar. Então, a campanha, né, contra o medicamento manipulado foi tão grande que as pessoas começaram também a olhar com maus olhos para cima do medicamento manipulado e os farmacêuticos tiveram que, então, para sobreviver, começar a incorporar o medicamento industrializado dentro das suas farmácias de manipulação. E assim a farmácia de manipulação foi secando e as farmácias de dispensação foram aumentando, foram crescendo, né? Porque os farmacêuticos tinham as suas farmácias e precisavam sobreviver. Então eles acabaram cedendo ao medicamento industrializado. E até 73, ainda a única vantagem que a gente tinha, na hospitalar a gente já não tinha mais campo, mas dentro das farmácias de dispensação a gente tinha a vantagem de que era a farmácia era algo que só nós farmacêuticos poderíamos ser proprietários. Então era exclusividade, né, a, a farmácia ser de proprietário farmacêutico. E em 73 vem uma lei que fala que, não, a partir de agora, qualquer um pode ser dono de farmácia, só precisa ter farmacêutico. Aí os farmacêuticos que tinham essas farmácias, eles ficaram cada vez mais desestimulados também, uma boa parte deles acabou vendendo suas farmácias para qualquer um que quisesse comprar, largaram mesmo a profissão ou mudaram para a área de análises clínicas, e a farmácia, então, perdeu praticamente mais uma, uma área. Então, lá na década de 70, a gente tinha hospital sem farmacêutico e farmácia de dispensação é, quando tinha um farmacêutico, né, contratado, porque já não era mais obrigado a ser farmacêutico ser dono, mas era obrigado a ter um farmacêutico como responsável técnico. Então,
Quando tinha um farmacêutico, era um farmacêutico que ia lá, assinava, né, mas não trabalhava. Então, para a farmácia estava bem ruim. E daí o nosso conselho resolveu tentar, né, mais à frente ainda, tentar, de alguma forma, mudar isso. E a gente tem, então, várias tentativas dentro da área da dispensação, a obrigatoriedade do farmacêutico estar presente na farmácia e tudo mais, como a gente tem hoje, né? Trabalhar as 8 horas diárias ou as 44 horas durante a semana, como a gente tem hoje. Então, foi uma forma de forçar o farmacêutico, né? Você quer ser responsável por uma farmácia? Você vai ser, mas você vai ter que trabalhar. Você não vai simplesmente assinar uma farmácia e não trabalhar. E, ao mesmo tempo, foi tentado de várias formas trazer a. Eu voltei aqui. Trazer a presença do farmacêutico dentro do hospital. Então, como não tinha base, né, o nosso conselho criava as resoluções que dizia, olha, o nosso farmacêutico, então ele pode trabalhar na área hospitalar, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Tudo muito baseado em outros países que já tinham conseguido colocar de volta o farmacêutico dentro da farmácia, como a Espanha, por exemplo. Porém, não adianta nada a gente ter uma resolução interna nossa de um conselho de farmácia se não existe uma lei que obrigue o farmacêutico a estar presente no, dentro do ambiente, né? E a gente não tinha nenhuma lei que falasse, não, farmácia hospitalar, então, obrigatoriamente tem que ter um responsável técnico. Desculpem, por incrível que pareça, isso não existia. Até que surgiu uma legislação mais à frente, e dentro da própria Constituição, um documento, um artigo que falava que a farmácia hospitalar era de responsabilidade do farmacêutico. Aí, baseado nessa informação, o nosso conselho começou a trabalhar em cima, mas está escrito aqui no documento que a farmácia é de responsabilidade do farmacêutico. Então, está no documento, vamos começar a exigir que isso venha acontecer. E com o passar do tempo, o conselho foi brigando, brigando, brigando e conseguiu colocar o farmacêutico de volta dentro da farmácia hospitalar. Hoje a gente tem, então, o farmacêutico dentro da farmácia hospitalar e dessa forma a gente conseguiu trazer o profissional para dentro do hospital de novo. Mas os hospitais muitas vezes acabavam por contratar por obrigação e não dar nenhum tipo de suporte para que o farmacêutico pudesse fazer o seu trabalho. Então, quando ele voltou para quê? Para fazer aquilo que os técnicos faziam: receber medicamento, colocar na prateleira, separar o medicamento para mandar lá para alguma unidade que estivesse precisando do medicamento para ser administrado. E com o passar do tempo, a gente foi conquistando novamente outras funções dentro da farmácia hospitalar. A gente volta a falar sobre isso um pouquinho mais à frente, só para vocês saberem, então, como que essa situação passou a se reverter. Definições. A gente tem aí várias definições diferentes de farmácia hospitalar, e dentro dessas definições a gente tem uma definição que é talvez uma das mais completas, que fala que a farmácia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa. Ou seja, tem atividades administrativas, tem atividades técnico-científicas, estamos falando de medicamento, então, tudo aquilo que a gente conhece como ciência, né? E a gente aplica isso no medicamento, dentro da farmácia hospitalar a gente vai ter. E assistencial também, porque nós estamos dispensando os medicamentos para tratamentos que vão
trazer qualidade de vida para o paciente mais à frente, né? Então, é um órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa em que se desenvolvem atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos e materiais médicos hospitalares. Tem uma palavra aqui que às vezes causa estranheza, que é produção. Às vezes, dependendo do hospital e tudo mais, a gente tem setores de produção de medicamentos, ou algum outro tipo de produto para uso interno dentro do hospital. Então, existem sim locais onde a gente tem até mini indústrias dentro de um hospital. Também a gente vai ver isso mais à frente. É igualmente responsável pela orientação de pacientes internos e ambulatoriais, visando sempre a eficácia da terapêutica, racionalização dos custos, voltando-se também para o ensino e a pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. Então aqui a gente tem os três pilares lá do hospital que a gente viu atrás, né? Que são, quais são mesmo os três pilares de um hospital? Quem lembra? Ninguém? Saúde, ensino e pesquisa. Não esqueçam. Então, da mesma forma que esses três pilares que embasam o hospital, né, estão lá embasando o hospital, eles embasam também a farmácia hospitalar. Ela acaba seguindo o mesmo direcionamento. Então, aqui, dentro dessa definição, a gente já fala desse contato, inclusive, com os pacientes, né? Responsável pela orientação de pacientes internos e ambulatoriais, e assim por diante. Racionalização de custos é muito cobrado da gente dentro da área hospitalar. A racionalização de custos, a diminuição de custos, então nós somos muito pressionados a não gastar tanto, porque fora a questão de pagamento de funcionários, o setor que mais gasta dentro de um hospital, por incrível que pareça, é a farmácia. E, pelo fato de ser o setor que mais gasta, a cobrança sempre é maior. Então, o farmacêutico sempre está sendo cobrado para diminuir custos, para racionalizar esses custos, para utilizar os recursos da melhor forma possível, porque é o ponto onde a gente tem o maior gasto mesmo. Claro que esse gasto ele se paga, mas ele é um gasto, né? Então o hospital precisa desembolsar dinheiro para adquirir os medicamentos, os materiais médicos hospitalares e tudo mais, e ele quer que esses produtos que estão ali, então, girem rapidamente para não ficar, né, um investimento, digamos lá, de um material médico hospitalar, principalmente, não fique ali parado por muito tempo, né, sendo quase que um prejuízo. Então, por exemplo, uma prótese, é, hoje, na verdade, existe um outro sistema, que é o sistema de consignação, né, que as empresas deixam a prótese e no caso, o hospital só paga quando essa prótese for utilizada. Mas tem casos que, certos produtos que o hospital precisa adquirir, né, e nesse caso o hospital vai desembolsar dinheiro. Então, se esse produto não for esse produto ou material não for utilizado rapidamente, o hospital vai te cobrar como farmacêutico por que você pediu esse produto, né? Se ele está parado, continua parado ali. Então, isso está ligado muito com a racionalização de custos. A gente tem uma resolução do Conselho Federal que fala que farmácia hospitalar é a unidade clínica, administrativa e econômica, então, exatamente a mesma coisa que está lá em cima, né? Dirigida por farmacêutico,
ligada hierarquicamente à direção do hospital ou serviço de saúde e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Então, segundo a definição dessa resolução, né, duas coisas importantes. Dirigida por farmacêutico, então deixa muito claro que a, a responsabilidade, né, do local é do farmacêutico, então ele que vai fazer todo o processo de direção, é, e integrada a demais unidades administrativas de assistência. Então, não é um, um órgão, digamos assim, ou um setor que está ali e que não tem contato nenhum com ninguém. Até alguns anos atrás, muitas vezes se via a farmácia como um anexo assim que precisava ter. Aquela história que eu contei para vocês do hospital que não teve espaço para colocar a farmácia, acabaram colocando a farmácia embaixo de uma escada, mostra, né, exatamente a importância que era dada para a farmácia. E, na verdade, parecia que a farmácia era um anexo que estava ali, mas que não tinha ligação com nada e com ninguém. E o farmacêutico era o ser que ficava lá dentro da farmácia e não tinha relação nenhuma também com ninguém. Hoje não, hoje a gente vê a farmácia como fundamental dentro do processo e o farmacêutico também como fundamental dentro da equipe de saúde. Mas isso levou anos para se conseguir. Falando um pouquinho do profissional. A gente teve, lá em 97, um documento da Organização Mundial de Saúde chamado O Papel do Farmacêutico no Sistema de Atenção à Saúde. E nesse documento foi descrito o, o papel, né, do farmacêutico e as qualidades que o farmacêutico deveria ter, na verdade, para ser um farmacêutico bom, né, perfeito, vamos dizer assim, ele teria que ter 7 qualidades. E nesse documento, então, chama-se esse farmacêutico de farmacêutico 7 estrelas, porque são as 7 qualidades que ele tem que ter para ser considerado um farmacêutico dentro da perfeição, vamos dizer assim. Então, quais são essas 7 qualidades que estão descritas nesse documento? Primeiro, ele ser um prestador de serviços farmacêuticos em uma equipe de saúde. Então, a definição hoje de serviços farmacêuticos, ela está um pouquinho pequena para essa estrela, mas basicamente, quando se fala de ser prestador de serviço em uma equipe farmacêutica, é fazer a sua parte, né? Utilizar o seu conhecimento de medicamentos e tudo mais, né, para auxiliar no, no, própria, no próprio diagnóstico e na própria tomada de decisão de tratamento de cada paciente. Então, hoje, o farmacêutico, na maior parte dos hospitais, o que acontece com ele? Ele faz parte daquelas reuniões que são feitas, né, de estudo de caso de pacientes, e ele é questionado muitas vezes quando o assunto que está sendo colocado em pauta tem ligação com tratamento e tem ligação com medicamento. Então, o farmacêutico dentro dessa estrela ideal, né, é o farmacêutico que tem o conhecimento, detém o conhecimento do medicamento, né, das suas ah, ações, dos seus problemas, tudo mais, e que consegue, então, dentro dessa equipe de saúde, demonstrar, apresentar isso e auxiliar no desenho da melhor forma de tratamento para determinado paciente, para que lá no final, né, esse tratamento traga o melhor resultado possível. Outra estrela fala que ele tem que ser capaz de tomar decisões. Então, o farmacêutico tem que ser
é um profissional que rapidamente ele, quando colocado frente a um problema, frente a um impasse, ele toma decisões e as decisões têm que ser acertadas, né? Então aqui as decisões vão desde o pedido de novos medicamentos ou de quantidade de medicamentos quando é feito um processo de compra, até o momento ali na prestação de serviços dentro de uma equipe de saúde, ele simplesmente falar assim, não, o tratamento não pode ser assim porque o medicamento não vai funcionar desse jeito. O medicamento vai funcionar de outra maneira, então a melhor forma talvez seja de um outro jeito, e ele mostrar isso, né? Então, tomar decisões está ligado com, né, todos os processos ligados com o medicamento dentro da farmácia, desde compra, armazenamento, distribuição e tudo mais, até, né, quando ele está lá prestando os serviços farmacêuticos dele, ele utilizar o conhecimento dele para dizer aqui tem que ser desse jeito e aqui tem que ser desse jeito. A terceira estrela fala da questão de ele ser comunicador. Aqui, dentro de um hospital, o farmacêutico vai ter contato com diversas áreas. E ele precisa, então, de alguma forma, é, saber, né, ajustar a sua forma de comunicação para diferentes pessoas, de diferentes setores, de diferentes situações que ele vai enfrentar. Por exemplo, ah, se um farmacêutico precisa conversar com um médico, né, a respeito de um medicamento, ele pode utilizar uma linguagem mais técnica, porque ele sabe que o médico tem conhecimento técnico a respeito de medicamentos, então ele pode utilizar essa linguagem com esse profissional. Mas se ele for lá na frente dar uma orientação para um paciente que está saindo do hospital e esse paciente vai precisar tomar medicamento, se ele utilizar essa mesma linguagem, o paciente provavelmente não vai entender nada. Ele vai dizer, entendi, mas na verdade a gente sabe que ele não vai entender nada e vai fazer o tratamento provavelmente todo errado. Então, o que o farmacêutico precisa fazer? Ele precisa ajustar a linguagem dele conforme a pessoa ou o grupo com quem ele está se comunicando. Então, eu posso ter uma linguagem lá para falar com os profissionais da saúde, uma outra linguagem para falar com o pessoal do administrativo, uma outra linguagem para falar com o pessoal, né, paciente e acompanhantes e tudo mais, e assim por diante. Então, essa questão de comunicador é você saber transmitir a mensagem que você precisa transmitir, de forma que o receptor dessa mensagem consiga interpretar isso, né? Então, é você ajustar os diferentes tipos de linguagem que existem conforme a pessoa com quem você está se comunicando naquele momento. Outra estrela indica que o farmacêutico tem que ser líder. Ele vai trabalhar dentro de uma equipe de saúde, né? É de uma equipe de saúde, não. Ele vai ter, comandar uma equipe dentro da farmácia, ele vai ser o responsável técnico, vai ter funcionários trabalhando com ele, e ele precisa, então, saber liderar essa equipe. Quando participando dentro de comissões, dentro do hospital existem diversos tipos de comissões que a gente vai ver também mais à frente. Muitas vezes o farmacêutico é o responsável, né, por essas comissões. Então ele vai precisar liderar essas comissões. E assim por diante. Então ele tem que exercer esse papel de líder dele. Ele tem que ser gerente. Então, imagine o seguinte: o farmacêutico ele vai ser o responsável, ele vai ser responsável por ah, solicitação de medicamentos, pedidos de compra, tudo mais, ele vai precisar controlar o estoque dentro da farmácia, ele vai precisar gerenciar situações entre os próprios funcionários, né, que
às vezes pode acontecer algum tipo de rusga entre funcionários. Então, na verdade, ele vai ter que fazer um papel de gerente, ele vai ter que trabalhar com números, vai ter que trabalhar com quantidades, vai ter que trabalhar com problemas entre humanos e assim por diante. Então, ele tem que fazer aquele papel de gerência também. Ele é responsável não só para ficar ali separando medicamento e mandando medicamento lá para as unidades que estão solicitando. Ele tem, né, que fazer o papel, né, de ah, gerenciar todo aquele sistema. Outra coisa que é bastante importante é que ele tem que ser atualizado permanentemente. Isso serve para todo farmacêutico, não é só para quem trabalha dentro da área de hospitalar, não. Ele, como farmacêutico, nós, né, como farmacêuticos, a gente tem que se atualizar permanentemente. Não dá para a gente dizer assim, eu quero me formar. Muitas vezes a gente ouve os alunos falando, né, eu quero me formar, eu não quero abrir nunca mais um livro na minha vida. Isso não existe, né? É, sempre a gente tem que se atualizar, sempre a gente tem que estar correndo atrás de informação, porque se eu ficar 6 meses sem buscar uma informação nova, me atualizar, eu já estou fora do mercado, já estou ultrapassado. Então, ele tem que ser atualizado permanentemente. E não é só na questão do medicamento, é em questão de tudo. Se trabalha muito com tratamentos, então ele precisa conhecer novos tratamentos, novos tipos de exames, novos tipos de equipamentos que são utilizados para exames, tudo, tudo na verdade, dentro de um hospital, né? E ele tem que ser educador, ele vai educar, digamos assim, ele vai treinar os seus funcionários, né? Então, os funcionários muitas vezes vêm sem conhecimento nenhum, eles precisam ser treinados, e quem vai fazer isso é o farmacêutico. Treinamentos constantes, porque é exigência da própria Anvisa, né, que ocorram treinamentos constantes com os funcionários. Quando um novo medicamento chega, o funcionário tem que ser treinado, muitas vezes, para manipular aquele medicamento e assim por diante, né? Então, o farmacêutico tem que ser também educador. Aí pergunto para vocês: vocês acham que vocês têm todas essas estrelas prontas já? Ou de repente acham que tem alguma que ainda não está muito boa? E aí, se de repente vocês acharem que tem uma estrela que não está muito boa, não posso ser farmacêutico? Hã? Ô, professor, eu acho que algumas aí já tenho, tá? Já tem, eu trabalhei bastante com farmácia, né? Algumas já Aham. tem, sim. Mas eu acho que outros dá para trabalhar bem e dá para atingir, conseguir essa certa estrela, sim. Com certeza. Na verdade, assim, se você não tem uma, é só correr atrás, né? É, na verdade, geralmente a gente já tem, né? Algumas aí que já estão dentro aí do esperado. Mas nenhuma delas é coisa que você não pode dizer assim, não, eu posso atingir essa meta dessa estrela. Não, dá para atingir sim. Eu acho que uma que é uma das mais complicadas aqui, deixa eu colocar aqui na frente, para mim é a questão de ser comunicador. E ser líder também, que às vezes a gente né, não é muito treinado, vamos dizer assim, para ser líder dentro da área de farmácia, né? Mas liderança é fácil de se conseguir também. O fato de ser comunicador e conseguir adaptar essas informações aí que você precisa passar e tudo mais, eu acho um pouquinho mais difícil, porque muitas vezes a gente tem algumas restrições dentro da gente, né? Tipo, eu sou uma pessoa super tímida, eu tenho medo tinha, né? Medo de falar em público. Quando eu
saí da faculdade e tal, eu fui trabalhar em farmácia de manipulação, porque eu achava que eu ia ter menos contato com pessoas e eu tinha um pouco de receio disso, né? Mas um dia eu caí lá numa farmácia de dispensação, né? E aí, farmácia de dispensação, você tem que ter esse contato com as pessoas, não adianta. E no começo eu fazia uma coisa assim meio absurda, né? Eu trabalhava numa farmácia de bairro, tal, nós éramos em 3 pessoas, 4 pessoas. De acordo com as pessoas que iam entrando, eu dava uma olhada assim e pensava comigo, né? Ah, essa pessoa vai me perguntar alguma coisa que eu não sei, então eu não vou atender. Né? Só que a gente não consegue fazer isso a vida inteira. A gente acaba tendo que, né, se, se jogar mesmo, né? E eu acho que a experiência na farmácia de dispensação é bastante importante, porque você aprende bastante ali essa parte de comunicação, você aprende né, você está todo o tempo se comunicando com as pessoas e todo o tempo você está ali. é, Já leio a tua resposta, Moniz. Você está ali, né, exposto, e as pessoas vão te perguntar. E muitas vezes a gente tem o receio de não saber, não saber responder. Não é, eu acho que não é problema nenhum a gente não saber responder. O problema é a gente tentar, de alguma forma, para simplesmente dar uma resposta, a gente responder errado. Então, eu acho que é muito melhor a gente dizer, olha, eu não sei, eu vou procurar, vou me informar e posso te passar a informação, é, do que passar uma informação errada, né? E saber passar essa informação, isso é muito importante, porque ali você pega diferentes tipos de público, né? Então, gente que precisa, ah, vamos dizer assim, ajustar a sua linguagem, né? Às vezes até para a mesma informação, você precisa ajustar a sua linguagem para uma pessoa e para outra. Uma você percebe que ela tem facilidade de entendimento, então você percebe que você está passando a informação e ela está absorvendo aquilo. E outras você percebe que você está passando a mesma informação da mesma forma e a pessoa não está captando aquilo. Então você precisa ter essa sensibilidade para ajustar essa informação de uma forma que a pessoa venha a entender, né, aquela orientação que está passando. Então, eu acho que é, a dispensação é uma área bem importante para essa questão de comunicação, que você acaba se soltando mais, né? E, ao mesmo tempo, você acaba aprendendo a não selecionar, mas a diferenciar os diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de entendimento e conseguir fazer, então, ajustes na tua forma de se comunicar. E eu acho que um tempo, pelo menos na farmácia de dispensação, é bastante importante para todo mundo. Vamos ver o que a Moniz escreveu aqui. Liderança, tal. A questão de liderança, né? é, Existem técnicas hoje, né? Hoje a gente pode fazer cursos de liderança. Por incrível que pareça, a gente pode fazer curso de liderança e a gente pode é, trabalhar com isso, né? Existem técnicas, tudo mais que você então pode absorver para você. Não é fácil, claro que não é fácil. Nós não somos preparados para isso. Nós que eu digo dentro da área da farmácia, né? Dentro das disciplinas e do dia a dia a gente não vê uma disciplina mais específica que ajudasse a gente a entender, a conhecer as técnicas e tudo mais, mas a gente muitas vezes vai ter que se forçar, né? A gente só precisa aprender muitas vezes a ajustar isso para não ser nem aquele líder não líder e nem para não ser aquele líder carrasco, né? Porque a liderança, eu pelo menos vejo a liderança como algo que você tem que trazer as pessoas para você e não fazer com que as pessoas fiquem com medo com você, e esse medo sempre tem
junto um pouco de raiva, né? Então, eu vejo mais como você trazer as pessoas para trabalhar junto com você, né? E você acabar liderando esse grupo, porque as pessoas querem que você faça isso, e não porque as pessoas têm medo de você, ou simplesmente porque tem que fazer, porque isso traz muita coisa negativa. Mas é questão também, né, de você se ajustar, fazer cursos de repente, se você acha que está faltando base para isso, mas dá para conseguir também, beleza? Mais colocações, dúvidas, alguma coisa? Não? Então tá bom, gente. Vamos parar por aqui. Daí semana que vem a gente continua aqui falando das habilidades dos farmacêuticos, tá? Dentro da farmácia hospitalar. Tudo aquilo que é importante para o farmacêutico dentro da farmácia hospitalar e que ele deve, então, ter essas habilidades para que possa ser feito, então, um bom trabalho. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Tá certo, então. Então, boa semana para vocês e até a Bom semana que dia. vem. Bom dia.